Pessoal, continuando o círculo de leitura, eu vou ler A Vida Secreta da Idade Média a partir do capítulo 1, tá? Capítulo 1. A Vida Secreta da Idade Média, Helena Percivaldi. Fatos e curiosidades do milênio mais obscuro da história. A mulher, a criança, o ancião. A vida da mulher durava aproximadamente 36 anos. Casava-se muito cedo, entre os 12 e 15 anos. Dava à luz muitos filhos, boa parte dos quais morriam em tenra idade. E apenas 39% delas chegavam aos 40 anos, contra os 57% dos homens. Anjo do lar, geralmente submetida aos homens, seja ao pai, ao marido e aos irmãos, e a Deus, dentro ou fora dos conventos. Tinha pouquíssima autonomia e, além disso, era alvo das agruras de uma cultura difusa que considerava a fonte de todo o pecado, causa de tentação e de perdição. No período em que os reinos romanos bárbaros se ajustam até tornar-se presenças estáveis, porém as mulheres exercem um papel de primeiríssimo plano. São elas de fato que convencem os maridos ainda pagãos a se converterem ao cristianismo, ou seja, são elas o veículo da romanização por meio do qual os bárbaros deixam de ser tais e se tornam finalmente herdeiros, em pleno sentido daquela antiga civilização romana que os fascina, os enfeitiça e acaba lentamente, mesmo se não totalmente, engloba-os. Dois exemplos apenas: Clotilde, que no ano de 496 converteu Clovis ao rei dos francos, e Deuberga, que no século V2 fez o mesmo com Eduino, o rei da Nortúmbria. Se gozasse de boa posição social, a mulher do ano 1000 se casava com um homem da mesma categoria ou terminava em um convento. Se fosse de baixo estrato social, passava a vida gerando filhos e trabalhando. Mas esse quadro aparentemente desconfortante emerge figuras contraditórias e aparentemente fora dos padrões. Hildegard von Bingen, Cristina de Pisan, Joana d'Arc, Matilde de Canossa, Catarina de Sena, no fim das contas, porém, são exceção que confirmam a regra geral segundo a qual a mulher da Idade Média era primeiramente, acima de tudo, esposa e mãe. E a propósito de filhos, durante muito tempo se afirmou que a Idade Média não possuía o conceito, nem mesmo muito moderno, da infância como a idade única e características próprias, mas esse clichê, graças aos novos estudos e descobertas arqueológicas, encontra-se amplamente desmontado. Questões de mundio. Os germanos ortogavam às mulheres a função de educação e do cuidado dos filhos. Além disso, elas assistiam os feridos e ajudavam seus maridos, em algumas delas profetisas e sacerdotisas. Sua ocupação principal, no entanto, era cuidar da economia doméstica, da produção de tecidos e da prole. A mulher germânica, e particularmente a lombarda, de acordo com uma óptica que seria predominante em toda a Idade Média, estava submetida ao mundio, ou seja, à proteção de um homem. Até o matrimônio, seu detentor era o pai, depois passava a pertencer ao marido. Não podia jamais, em nenhum caso, ser semundia, ou seja, dona de si mesma. Se acontecesse de não ter parentes masculinos, o mundio sobre ela pertencia ao rei. Algo parecido existia também na Roma republicana. A mulher era submetida realmente à autoridade manus de um homem, e com o casamento a pátria potestas passava do pai ao marido, que adquiria sobre a mulher o poder análogo àquele exercido sobre os filhos e os escravos. Esse tipo de matrimônio, chamado cum manu, foi progressivamente substituído pelo casamento livre sine manu, baseado unicamente no consenso dos esposos. A idade mínima para casar-se era de 12 anos para a mulher e 14 para o homem. E enquanto no matrimônio cum manu apenas o homem podia repudiar a mulher, o princípio do consenso tornava legítimo o divórcio consensual,
e aquele que se dava sob iniciativa de um dos dois cônjuges, algo que podia acontecer sem necessidade de intervenção da autoridade pública. Com o advento do cristianismo, sobrepôs-se à legislação romana uma visão étnico-religiosa da vida matrimonial derivada da nova moral. O matrimônio era considerado um mal necessário para garantir a reprodução e manter sob controle a exuberância sexual, ou seja, era um remédio concupiscentai. Era o único entre um homem e uma mulher e não podia ser desfeito. Já o princípio do consenso caiu no esquecimento, foi recuperado pela primeira vez no ano de 866, citado em uma epístola do Papa Nicolau I, mas voltaria a ser assunto comum apenas no século X1, X2. Mas voltemos à mulher. Na ética germânica, ninguém podia atentar contra a sua vida, nem constranger a algo que ela não quisesse ou submetê-la à violência, sob pena de perder o mundio e de ela retornar à família com seus bens. O marido representava a mulher no tribunal e administrava suas posses, embora não pudesse alienar seus bens sem consentimento dela. Apenas entre os visigodos, as mulheres podiam dispor livremente de suas propriedades e, se não tivessem filhos, decidir a quem deixá-las. Podia representar a si mesmo nos tribunais e ser testemunhas, e depois de 20 anos ocupar-se pessoalmente de seu matrimônio, mas tratava-se de uma exceção. Quando os bárbaros se estabeleceram dentro dos confins do império, dando a vida a reinos autônomos, mantiveram as suas tradições, porém integraram-na de maneira cada vez mais evidente as tradições romanas ainda vigentes junto aos povos conquistados. O resultado dessa integração permanecia na base dos contratos sociais durante muitos séculos, e ao menos até o ano 1000. As leis disciplinavam os aspectos da vida cotidiana, econômica e social, e determinava também o papel coberto pelas várias categorias, destacando as diferenças entre os sexos. A mulher era objeto de muitas disposições que a tutelavam, mas simultaneamente tendia a salientar sua condição subalterna em relação ao homem, que exercia sobre ela um poder muito forte, começando nas núpcias, era lhes demandando um regime de vida casto, e se cometesse adultério, eram sepultadas vivas. Na era mais arcaica, o matrimônio se dava de 3 maneiras: ou por aquisição da esposa por parte do marido, ou por rapto, ou por consenso. Para o casamento, antes se estabelecia um verdadeiro contrato entre o futuro marido e o pai da esposa. O acordo fixava a importância devida pelo fader fio, dote entregue pelo pai, e da meta, o preço do mundio pago pelo marido para resgatá-la. Metade da meta ficaria para a mulher em caso de viuvez. Nesse ponto se estabelecia a data das núpcias. Na manhã seguinte, à primeira noite, a esposa recebia o morgingam, presente da manhã, do marido para ser recompensada pela virgindade perdida. Casar com uma serva era permitido, mas somente se antes ela fosse libertada. Enquanto nas classes inferiores o matrimônio é submetido a poucos vínculos e as uniões em geral acontecessem respeitando a vontade dos futuros cônjuges, para a aristocracia, os membros do governo prevaleciam os interesses políticos e dinásticos, ou seja, os matrimônios eram combinados entre as famílias para afirmar aliança e salvaguardar ou ampliar o próprio patrimônio fundiário. Há, no entanto, um caso que merece ser citado porque é bastante excepcional. É protagonizado por Teodolinda, futura rainha dos Lombardos. De origem bávara, foi escolhida pelo soberano lombardo Altário como esposa para estabelecer uma aliança com o pai dela.
Garibaldo, com uma função antifranca, conta Paulo, o diácono, que Altário, desejando ver a prometida esposa, dirigiu-se à Baviera disfarçado de embaixador e pediu para poder admirá-la, com o objetivo de referir suas virtudes ao rei. Era tão bela que ele pediu a Garibaldo a permissão para receber em suas mãos uma taça de vinho, mas ao devolvê-la secretamente tocou a mão com o dedo e, fixando, acariciou-lhe com a mão direita o nariz e o rosto. Enrubescendo violentamente, Teodolinda correu até sua nutriz, que lhe explicou que não se tratasse de seu futuro marido, ele jamais poderia ousar tocá-lo daquele modo. Certamente, como era jovem e belo, era digno do trono e de uma mulher como ela. No dia 5 de maio de 589, em Verona, no campo de Sardi, o matrimônio foi celebrado pomposamente, porém, apenas um ano depois, Altuário morreu envenenado e a Teodolinda foi concebido. Caso raro para a época, escolher por sua conta o segundo marido. Diácono informa ainda que isso lhe foi permitido porque era muito querida, entre aspas, por seu povo. De qualquer modo, reunida com seus conselheiros, optou por Agilulfo, duque de Turim, potente guerreiro turíngio da estirpe de Anavaz. Abre aspas, era, diz Diácono, um homem forte e valoroso, apto, seja de corpo, seja de espírito, para governar o reino. Imediatamente a rainha mandou avisá-lo que viesse a apresentar-se a ela, e ela própria foi ao encontro na fortaleza de Lomelo. Quando ele chegou, após algumas palavras, a rainha mandou que servisse vinho, e tendo bebido primeiro, ofereceu o resto para Agilulfo beber. Tomando a taça, ele beijou-lhe respeitosamente a mão, mas a rainha, sorrindo ao mesmo tempo em que corava, disse que não devia beijar sua mão, aquele que devia beijar-lhe a boca. Assim, erguendo-o com um beijo, anunciou a núpcia dignidade régia. A escolha foi muito feliz. Para além das particularidades romanceadas, ficou claro que o que salvou o reino das discórdias internas e dos inimigos, fornecendo uma rápida sucessão, foi o prestígio indiscutível da rainha. O seu caso, no entanto, não deixa de ser isolado, visto como extraordinário já na época. Para outras mulheres, principalmente se fosse de boa condição, a expressão de uma vontade própria. A esse respeito era considerada uma excepcional. Era considerável opcional. Note-se, porém, que nas leis germânicas, durante muito tempo, constituíram a base dos pactos sociais. A mulher não podia ser dada ao marido contra sua vontade, senão o acordo era desfeito e o marido devia pagar a multa de 900 soldos. Tratava-se de divórcio? Não. O edito de Rotário ainda não havia introduzido tampouco o repúdio, para que fosse lícito, mediante o pagamento de uma soma de dinheiro. Seria necessário esperar meio século apenas, ou seja, as leis de Grimoaldo, mas, mesmo nesse caso, somente ao homem cabia o direito de decretar fim da relação.